Peço que os irmãos lá em cima me ajudem com o meu PowerPoint, por favor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Apocalipse capítulo de número 4. Nós vamos dar continuidade hoje à nossa série de mensagens em Apocalipse, com foco em esperança. Nós temos que nos lembrar que o propósito pelo qual João escreveu essa carta à igreja, a nós, foi para trazer esperança. A igreja passava por um momento muito difícil. A perseguição estava por todos os lados. Eles estavam desencorajados, tristes e temerosos. E Deus usa esse apóstolo, finalzinho da sua vida, afastado, numa ilha, isolado, para trazer à igreja uma palavra de esperança. Quantos têm estado conosco durante esses últimos finais de semana e têm sentido que Deus tem nos dado esperança? Pode dizer amém? Amém. Deus tem falado conosco através dessa carta, porque, como nós vimos na primeira semana, Ele já se revela quem Ele é, a sua grandiosidade e o seu poder de ter no controle a sua igreja e os seus servos. Ele fala e deixa a igreja ciente de quem Ele é. Semana passada a gente viu que Ele falava das nossas imperfeições. Ele conhece cada um de nós, ou seja, nada está oculto aos seus olhos. Mas Ele nos deixa uma palavra de esperança. Eu os conheço, mas tenho promessa a vosso respeito. Eu gosto como a última carta, que é a carta aos irmãos de Laodiceia, nos deixa com essa expectativa linda no coração. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Essa é a mensagem que João deixa para nós como igreja. Independente das nossas imperfeições, independente das nossas fraquezas, Deus está à porta para abrir, querendo que nós abrimos o nosso coração para que Ele possa entrar. Quantos estão prontos para abrir o coração? Você que está desesperançoso, você que está triste, abatido com alguma coisa nesse mundo, saiba de uma coisa: Deus tem uma palavra de esperança para você. Hoje nós vamos ler os capítulos 4 e 5 de João. Eu pedi que você tivesse sua Bíblia aberta, porque depois você vai observar comigo esses capítulos, mas eu tenho esse texto projetado, e eu gostaria que você me acompanhasse na leitura desses dois capítulos de Apocalipse. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz do que tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos. Assentados neles havia 24 anciões. Estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões. Diante deles estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como um cristal. No centro, ao redor do trono, haviam 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e grande graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono e o adoram, aquele que vive para todo sempre. Tu, Senhor, é nosso Deus, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Tu, Senhor e Deus nosso, é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas.
Capítulo 5 de Apocalipse. Então vi na mão da direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, que são enviados por toda a terra. Ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus gente de toda tribo, de toda língua, povo e nação. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes nos céus e debaixo da terra e no mar e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro de Deus seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram e o adoraram. Glória a Deus. Até aí a nossa leitura de hoje. Hoje nós vamos falar de esperança em tempo de julgamento. É muito importante você entender hoje o capítulo 4 e 5 de Apocalipse, porque o que está prestes a acontecer nos capítulos 6, 7 em diante são acontecimentos trágicos, difíceis, e se você não tiver o entendimento ou a clareza do que João está tentando nos passar aqui do capítulo 4 e 5 de Apocalipse, você ficará desesperançoso, você ficará desesperado. Então, propositalmente, o Espírito de Deus liderou João para colocar essas palavras aqui bem antes do que estava para ser revelado. João queria deixar uma mensagem clara para a sua igreja, para a igreja a qual ele estava envolvido, para os seus irmãos: não tema, um grande julgamento está por vir, mas eu quero que vocês saibam o que eu acabei de ver, o que eu tenho presenciado nesses dias. A gente tem que lembrar que João estava isolado numa ilha, sozinho. As pessoas tentavam isolar ele para que ele não influenciasse a igreja naqueles dias. E naquele lugar, sozinho, Deus traz a ele essa visão maravilhosa que a gente leu aqui, do capítulo 4 e 5 de Apocalipse. Se você tem a sua Bíblia, por favor, mantenha ela aberta com você hoje. Nós vamos acompanhar e ver os símbolos. Porque, se você lembra da primeira semana e a segunda, os símbolos de Apocalipse são chaves para que a gente possa entender esse livro. É claro que Deus, na sua onisciência, Ele faz-nos ter a liberdade pelo Espírito, pelo restante da palavra de Deus, de interpretar esses símbolos de forma coerente e sábia, para que nós possamos ter segurança. Deus não falou e revelou a João, e João coloca de forma de símbolo para que ficasse um mistério. Pelo contrário, no capítulo 1 de Apocalipse, a gente vê claramente que o propósito de Deus é revelar-se. Apocalipse significa justamente: eu quero mostrar quem eu sou e o que está prestes a acontecer. Eu quero que vocês tenham entendimento e não que fique obscuro para vocês.
Ou seja, o livro de Apocalipse, lido à luz da Bíblia e na revelação do Espírito Santo, é um livro claro. Quantos podem dizer amém? É um livro muito claro, porque Deus não queria nos dar mistério, Deus nos queria dar segurança e esperança ao nos dar a revelação que está contida nesse livro. Se você puder observar, João começa o capítulo 4, versículo 1, dizendo: depois dessas coisas. Que coisas? Depois de ter tido a revelação das cartas às 7 igrejas, que representam a igreja do Senhor na face da terra. Depois de Deus ter dito para cada um de nós que conheça as suas obras, que sei exatamente quem vocês são, sei os seus pontos fortes e sei os seus pontos fracos. Eu sei quem vocês são. Deus também fala: eu quero que vocês saibam quem eu também sou. Eu quero que vocês saibam que eu sou Deus Todo-Poderoso, que morri, que venci e tenho a minha igreja e os meus líderes nas minhas mãos. Não há nada encoberto diante de Deus. Isso, não sei você, mas para mim traz um temor no meu coração. Diga comigo: não há nada encoberto perante Deus. Ou seja, não há nada que fique escondido. Deus sabe os meus pontos fracos. Deus sabe os meus pontos fortes. Mesmo aqueles mais ocultos, para todas as pessoas Deus sabe. Eu costumo dizer que a gente engana todo mundo, menos a gente e Deus. Esses dois você não pode enganar. E diz aqui, depois dessas coisas, ou seja, depois de Deus ter revelado para a gente tudo que Ele sabe ao nosso respeito, tudo que Ele espera de nós, eu tive uma visão extraordinária, disse João. João foi levado, irmãos, a um lugar especial, a sala de controle do universo. Você que gosta talvez de filmes de ficção científica, talvez de aventuras, você tem que colocar a sua mente nesse momento e dar imaginação, dar lugar à imaginação à sua mente. João é levado num lugar onde as coisas acontecem, mas que ao mesmo tempo está mostrando coisas passadas, presentes e futuras, ao mesmo tempo. Eu fico tentando imaginar essa visão de João, e para nós que estamos no século 21, talvez a aplicação mais fácil seria de termos visores ou projetores na frente, e talvez se essa revelação fosse quando foi dada no século 18, século 15, onde esse tipo de tecnologia não existia, eles tinham uma forma diferente de se aproximar do que João viu. Mas eu fico imaginando como vários televisores, monitores ali na frente de Deus, onde coisas do passado, presente e futuro estavam acontecendo, e João tem a oportunidade de presenciar tudo isso. João vê claramente essas coisas acontecendo. Mas o mais surpreendente, é o que João quer deixar aqui, é o que ele viu neste lugar, nessa sala de controle. Quem estava operando todo esse universo que a gente vive. Essa semana, o mundo foi impactado com essa notícia, de um meteoro que estava vindo em direção à Terra e que passaria, de certa forma, a alguns quilômetros de distância e dando a gente só a oportunidade de observá-lo, mas sem nenhum temor. E eu fico olhando que a tecnologia, embora ela tenha avançado bastante, nos tem dado alguma forma de segurança, Deus do céu ri da gente. Como você pode dizer, Deus ri? Porque Deus fala assim: vocês estão brincando? Eu acho que com um dedo pequenininho, ele pegou uma pequenininha e fez assim: passa perto ali, só para eles verem o que eu posso mostrar para eles. E nos surpreende, porque nada foge do olhar de Deus. Não pense que esse meteoro que passou por aí foi um descuido de Deus. Deus propositalmente quis nos talvez dar um sinal, coincidência ou não. No mesmo dia que esperávamos algo de longe, Deus mostra: eu estou perto e eu estou dando sinais para vocês no céu. Eu não estou querendo forçar que o sinal desse meteoro é um sinal de Deus, mas eu quero mostrar que nós não temos o controle de todas as coisas. Quantos podem dizer amém? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não temos como nos prevenir de nada se não dependemos de Deus. Só Ele está no controle. Só Deus sabe todas as coisas. É Ele que governa o universo. E João é chamado por Deus a ir neste lugar. Diz o texto que diante dele estava uma porta aberta. Eu fico imaginando Jacó, no dia que ele viu aquela escada sendo colocada diante dele, anjos de Deus subindo e descendo, e Deus chama: João, sobe aqui. João, vem até este lugar. Eu quero te convidar essa manhã a subir, a sair dessa dimensão que nós vivemos.
e subir para um lugar onde Deus está, e você visualizar o que João viu e trazer segurança para você nesse dia. Diz aí claramente: aquele que falava comigo no princípio, como voz de trombeta me chamou. Ou seja, a voz que João outrora ouvira era a mesma voz que estava chamando: venha para cá, suba e lhe mostrarei o que deve acontecer. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito. Verso 2: e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. A primeira coisa que João quer nos deixar saber é que existe um trono no céu. Existe um operador do universo. Existe alguém que está no controle de todas as coisas. Existe alguém que nada e ninguém foge do seu olhar. João disse: eu subi num lugar especial, e neste lugar não estava vazio, este lugar estava com uma pessoa, estava lá sentado, e ele operava todo o universo. Ou seja, nada que acontece nesse mundo, meus irmãos, ele estava dizendo à igreja, é por acaso. Há uma pessoa em controle. Estava sentado um ser, e ele estava neste lugar de controle do universo. João sobe e vê esse trono, e João começa a descrever o trono. Aquele que estava sentado era aspecto semelhante a jaspe e sardônio. João faz uso aqui, irmãos, e vamos entrar nos símbolos, de coisas terrenas desejadas, coisas terrenas raras, especiais, de valor extremo. João estava dizendo: quem eu vi sentado naquele trono era desejado, era especial, era de valor extremo, era algo muito raro. Pedras são essas que ele está falando, seria para nós hoje como o diamante e o rubi. João fala: aquele que eu via sentado no trono tinha um aspecto como de um diamante, como de um rubi. Usando a simbologia, João estava dizendo, ele era puro como um cristal transparente. Ele era perfeito. É como se você pudesse ver através dele, ser visto através dele. A sua luz brilhava reluzente como um precioso cristal. E o vermelho contrastando, de vez em quando me foge as palavras, com esse brilhoso do diamante, com esse brilho elucente do diamante, esse vermelho relembrando que também, como os olhos de fogo, visto no capítulo 1 por João, representando a justiça dele, quem pode olhar para ele, ao mesmo tempo que João olhava e disse, ele é transcendente, ele é maravilhoso, ele olhava e disse, mas também é difícil olhar para ele, porque aquele vermelho fogo, aquele vermelho escarlate, aquele vermelho forte que me lembra que ele é um Deus justo, a sua justiça está sobre ele. Mas João não para aí. Nesse trono havia um arco-íris, parecendo uma esmeralda que circundava o trono. João fala assim, embora eu via ele, e ele tinha esse aspecto brilhoso, reluzente, justo, sobre ele estava o arco-íris. Sabe, irmãos, nesses dias que nós vivemos, essa imagem tão bonita e tão especial dada por Deus tem sido deturpada pelo inimigo. Mas Deus nos tem dado o sinal do arco-íris lá no início de todas as coisas, como um sinal da sua graça e misericórdia, como um sinal, um pacto perpétuo que Ele tem com o homem. Embora eu sou um Deus justo e posso consumi-los a qualquer momento, eu prometi nunca mais destruir vocês. Eu prometi guardar e preservar vocês. Aquele arco-íris lembrou João, embora eu estou vendo aqui diante de mim alguém que pode me consumir, Ele é misericordioso, Ele é gracioso, Ele tem graça e Ele tem me permitido estar aqui, e é por essa graça que eu não estou sendo consumido. Irmãos, a única razão de nós não sermos consumidos é a graça de Deus, é a misericórdia desse Deus, esse sinal que nos é dado que Deus é um Deus de amor e gracioso. Há pessoas aqui dentro hoje, se não é a graça de Deus, a gente não estava nem aqui hoje. É pura graça de Deus, essa graça que nos faz chegar à presença dEle. João vê esse arco-íris e lembra ele dessa graça.
E João continua, verso 4: ao redor do qual estavam desse trono, haviam 24 tronos, e assentado nele havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. João estava dizendo: eu vi, mas ele não estava sozinho. Embora ele era perfeito, embora ele era desejável, embora ele era gracioso, embora ele era especial, ele não estava só. Havia 24 tronos ao seu redor, e os que estavam sentados no trono estavam vestidos de branco e coroados com uma coroa de ouro. Usando o símbolo, João estava dizendo, eles eram perfeitos também. Branco na Bíblia, branco representa pureza, santidade. Ou seja, aqueles que estavam com ele se tornou santo como ele é santo, se tornou puro como ele é puro. E mais, eles receberam coroas de ouro, uma representação de autoridade. Eles receberam do que estava no trono também autoridade. João estava vendo uma visão maravilhosa. E esses 24, quem são, pastor? É claro que é uma representação do povo de Deus, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Ou seja, João estava dizendo, eu vi o trono de Deus, e na presença de Deus nós estaremos um dia santificados, coroados e com poder para reinar como ele. João estava dando esperança para aquele povo que estava naquele momento sofrendo muito, passando por uma perseguição terrível. João estava dizendo, irmãos, eu vi o nosso lugar, eu vi onde nós vamos estar sentados, existe um lugar separado para nós. É tão interessante quando você faz um paralelo na Bíblia. Como eu disse, Deus nos tem dado revelações, e eu estava observando as outras aparições ou revelações do trono de Deus na palavra dele. Isaías capítulo 6, ele tem uma visão do céu, e a visão que Isaías tem, ela sim faz um paralelo, mas ela de certa forma ela omite alguns detalhes que João está nos dando aqui. Talvez por eles não existir ou não estarem ainda disponíveis, como João agora está vendo, de forma também profética. Mas eu estava observando que João não fala, ou Isaías não fala desses 24 tronos. Depois eu observei Ezequiel capítulo 1, você vai observar que Ezequiel tem uma visão do trono de Deus. Ele também não fala desses 12 tronos, desses 24 tronos e desses 24 anciãos. Como eu falei, de certa forma pode ser uma forma que Deus revelou-se, porque se tratava de um tempo onde ainda não aconteceram essas coisas, ou simplesmente porque Deus não queria naquele momento revelar toda a sua graça, porque essas coisas iriam acontecer. Essas coisas diante de Deus, irmãos, o que não era é como se já fosse. Não existe nada diante de Deus que não vai ser, já é. Por isso ele é o grande eu sou, por isso ele é o Deus presente. Então quando João observa, ele vê essas pessoas. No tempo de Ezequiel e de Isaías não existiam os apóstolos ainda, ou seja, a representação completa agora daqueles que estarão diante de Deus, pelo sangue do Cordeiro e pela aliança do Senhor, aqueles que foram separados no mundo por Deus, para reinar para sempre com Ele. Sabe, eu não sei você, mas isso me traz esperança, que existe um lugar reservado para nós, existe um lugar de honra, sabe? Quando você pensa, eu vou no teatro, eu vou no cinema, eu vou em determinado lugar, é tão bom quando você tem a oportunidade de sentar num lugar de honra, quando lhe é dada a oportunidade, sem merecimento, sem méritos. Eu já contei esse testemunho quando eu viajei, por graça divina, em primeira classe. Foi tão bom. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha o direito de cobrar aquilo, mas me foi dado o privilégio de sentar num lugar de honra. E é tão bom, irmãos. Eu acho que o céu ainda vai ser melhor. Melhor que primeira classe, melhor que qualquer lugar que você já esteve, um lugar de honra. João diz que no verso 5, desse trono saíam relâmpagos e trovões. Relâmpagos e trovões diante dele estavam. Isso era uma alusão ou uma significação da justiça, do julgamento de Deus que estava por vir. Trovões e luzes avisavam ao povo, está chegando algo, está para vir algo. Nós estamos fazendo o estudo em pequenos grupos do livro de Apocalipse,
E eu gosto da forma que está sendo colocada. Se você não pegou o seu material, pegue imediatamente, é tremendo. E em um momento ele vai falar sobre as visões do livro de Apocalipse. Você vai aprender sete selos, as 7 taças, as 7 trombetas, as 7 taças de Deus. E o paralelo que é feito com os trovões é magnífico. Não quero te adiantar, eu quero que você pegue. É como se uma chuva que vai chegando e ouvindo os trovões, e cada vez mais perto, mais perto, mais perto, até que está sobre você. Você ouve o barulho de longe, mas vai se aproximando. E João usa essa figura em todo o livro, e você, estudando isso, você vai ficar admirado como esse livro, de forma magnífica, nos é trazido. E depois ele diz que diante do trono também estavam 7 lâmpadas acesas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Pastor, Deus tem 7 Espíritos, que eu sempre pensei Pai, Filho e Espírito Santo, agora já está complicando para 7. O que significa isso? Como eu disse, a Bíblia própria se responde. São 7 atributos do Espírito de Deus. Você encontra eles em Isaías capítulo 11, versos 1 e 2. O Espírito Santo que opera em nós, o Espírito Santo que nos guia, o Espírito Santo que está conosco. Leia depois Isaías capítulo 11, verso 1 e 2. São os 7 atributos do Espírito de Deus na presença do Senhor. Ou seja, no trono nós vimos a glória de Deus, nós vimos a sua misericórdia, nós vimos Deus governando todas as coisas, nós vimos o povo de Deus sentado em glória, honrado, santificado. Nós vimos que um julgamento está para acontecer, e o Espírito de Deus, com Deus, operando. Ele diz no verso de número 6, que diante dele estava um cristal, um mar como de cristal. A gente, quando lê a construção do templo dada por Deus, e quando Salomão finalmente constrói, diz que ele coloca uma grande bacia de bronze diante do trono. É tão bonito porque a palavra de Deus diz que o que está nesse mundo é uma representação do espiritual. Quantos já leram isso, né? Deus, quando trouxe a revisão e a direção para Moisés, e Moisés construiu o tabernáculo, que mais tarde veio a ser construído o templo por Salomão, era uma representação do que está na presença de Deus. E quando João vê, João fala assim, eu observei um grande mar, ele chama de mar, porque no céu tudo é grande, irmãos. Tudo tem essa questão de exagero, de grandeza. Aqui era uma pequena bacia, aqui era mas no céu é um grande mar, como um vidro. E aqui a gente pode ter várias aplicações para isso. A transparência desse vidro, desse mar, ou seja, nada foge do olhar, mas o mais importante aqui é que você entenda que esse mar representa as nações, está perante Deus. Todas as nações estão perante Deus. E João diz que é como um cristal. Ele pode ver através de todas as nações. Deus não precisa bater e pedir permissão para entrar em nação nenhuma. Nós temos ouvido testemunhos de pessoas no Oriente, pessoas na África, pessoas de outras religiões sendo visitadas pela própria pessoa de Jesus Cristo. Porque as nações estão perante Ele. Ele vê todas as pessoas, Ele conhece os corações, e Ele se revela a quem Ele quer. João viu o que nós sabemos, as nações estão perante Ele. No centro ao redor haviam 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Verso 7, o primeiro se parecia com um leão, o segundo com um boi, o terceiro tinha um rosto de homem, o quarto parecia uma águia. Cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E toda vez que esses seres viventes dão glória, honra e graça àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, é Deus nosso, é digno de receber a honra, a glória e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas.
Diante de Deus existem esses 4 seres, e o que eu achei lindo aqui é que Ezequiel tem a visão desses mesmos 4 seres viventes, com os mesmos aspectos. Ezequiel capítulo 1, você pode ler, você vai encontrar que ele fala lá no verso de número 10, que ele viu 4 seres, e o semblante do primeiro era um leão. O que significa isso, pastor? Semblante de leão. Os 4 evangelhos, como Jesus é representado nesses 4 evangelhos. Mateus, Jesus como rei, a figura do leão. Marcos, Jesus como servo, a figura do boi. Lucas, Jesus como homem, a humanidade de Jesus Cristo. E João, Jesus como a águia, a divindade de Jesus Cristo. Os 4 evangelhos estão na presença de Deus, e o propósito do evangelho é glorificar aquele que está sentado sobre o trono. O propósito desses seres, ou seja, o propósito que Deus criou, o evangelho, as boas novas, é glorificar a Jesus, é glorificar a Deus. Ezequiel viu, mesmo antes dos evangelhos terem sido escritos, Ezequiel teve a visão, porque na presença de Deus, antes da fundação do mundo, todas as coisas já foram criadas, a nossa salvação já foi determinada. Deus viu todas as coisas antes de acontecer, e João estava diante desse trono, vendo essas coisas, agradecido por ter aquela revelação, como nós estamos agradecidos a Deus por saber que Deus tem o controle de todas as coisas. Capítulo de número 5. Ele viu da mão daquele que estava sentado no trono um rolo, um livro, escrito de ambos os lados, selados por dentro, por fora, e com 7 selos. Naquela época, João tinha conhecimento claro do que significava aquilo. Naquele tempo, escrituras, documentos importantes, eram selados com cera, e era colocado os anéis das testemunhas sobre cada selo. Ou seja, quando um testamento, um documento importante, era escrito, depois de fechado, ele era colocado cera, e as pessoas que testificavam aquilo, com o símbolo da sua família, colocavam em cima, ainda fresco, ainda molhado, a cera. Ou seja, eu vi e testifico do que está aí. João estava vendo então um documento importante que precisava ser aberto. João entendeu, o que está ali é um título de propriedade, é uma escritura, é um testamento, é algo importante. E chamou a atenção de João, porque raros documentos eram escritos por dentro e por fora. João entendeu, eu estou vendo algo importante, mas esse é raro, porque naquela época nenhum documento era escrito por dentro e por fora. O que estava ali era muita coisa, João estava dizendo, mas ninguém, diz ele, era digno de abrir. Eu fico imaginando esse grande livro, em forma de rolo, na mão daquele que estava no trono, e perguntando: quem pode abrir esses selos? Quem é testemunha? Quem é capaz? Quem é digno de abrir? Você foi testemunha do que está aqui dentro? Você é digno de abrir o que está aqui dentro? E todos começaram a olhar um para os outros. E diz naquele momento, capítulo 5, que João começou a chorar, porque não se encontrou ninguém digno nos céus. Nos seres celestiais, anjos, serafins e querubins, não havia ninguém digno, porque ninguém foi testemunha do que estava ali dentro. Nem na terra, naquele momento não tinha um homem vivo capaz de abrir, porque ele não era testemunha daquilo que estava no livro. E João diz: nem debaixo da terra não havia nenhum ser que estava morto, um ser humano, que era capaz de abrir o livro. Então João diz aí, começou a chorar muito, porque João sabia algo importante está nas mãos de Deus, mas ninguém pode abrir.
De repente, se aproximou de João um ancião e disse: não chores, tenha esperança, não fique triste, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e abrir os seus 7 selos. João, existe alguém digno, que é testemunha do que está no céu e do que está na terra. Existe uma ligação entre os céus e a terra. Existe alguém que sabe quem é a glória de Deus, mas sabe o que é o sofrimento do homem. Só Ele pode abrir o livro, só Ele é digno. E naquele momento João disse que olhou, o ancião anunciou o quê? Um leão. Mas ele viu um cordeiro. Verso 4, eu vi um cordeiro, e o aspecto dele era como se estivesse morto em pé no centro do trono. Ele estava cercado pelo povo de Deus, os anciãos, e ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Mais uma vez, a simbologia do livro. O livro de Apocalipse faz muito uso do 7. Muito, você vai ver isso várias vezes, e é uma representação de divindade, de coisas completas. Chifres, neste contexto, fala de autoridade. Quando Daniel fala dos animais que se levantam, do bode, do cordeiro, que entram em luta, e tem chifres, 10 chifres, 5 chifres, 7 chifres, 1 chifre, e aquilo falava de autoridade, poder. Ou seja, João estava dizendo, eu vi um cordeiro que parecia morto, mas ele tinha autoridade, ele tinha poder. E nele estava os 7 atributos do Espírito de Deus. Ele era o próprio Deus, eu vi. E ele aproximou-se daquele que estava, verso 7, que estava sentado no trono, e ao receber o título de propriedade, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram diante dele, e trouxeram taças cheias de ouro e de incenso, que são a oração dos santos. Preste atenção no que está acontecendo aqui. No momento que Jesus tomou de volta, pensa em título de propriedade que Adão perdeu lá no Éden. Deus deu a Adão autoridade para reinar, governar. Deus deu ao homem autoridade para reinar, e nós perdemos por causa da desobediência. Mas João está dizendo, não, quero que vocês saibam que o segundo Adão, Jesus, tomou de volta o título de propriedade. Ele agora é o juiz, ele agora é o Senhor de todas as coisas. Ele tem todo o poder em suas mãos. E imediatamente o povo de Deus começou a adorar a Ele. Imediatamente o povo de Deus se prostrou, os evangelhos começaram a glorificar a Ele. E naquele momento foram trazidas taças de ouro cheias de incenso. E João já define o que é isso: a oração dos santos. No dia que Jesus conquistou na cruz do Calvário e na sua ascensão ao céu, Jesus está diante de Deus e intercede por nós, e Ele ouve o nosso clamor. A palavra de Deus está dizendo aqui, olha, todo o clamor, todas as lágrimas derramadas, toda a dor que o povo sofre no mundo, Ele agora é capaz de responder. O homem não está mais isolado, o homem não está mais separado, o homem agora tem um Redentor, aquele que o resgatou de volta, aquele que trouxe de volta para si o que havia perdido. Naquele momento, as orações foram apresentadas e eles começaram a cantar: digno é o Cordeiro de receber e de abrir os seus selos, porque fostes mortos e com teu sangue comprastes para Deus gente de toda tribo, língua e nação. E aí mostra o propósito de Deus: tu os constituístes reino e sacerdote. Se você é servo de Deus, com autoridade, vira para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: você é rei e sacerdote. Você é rei e sacerdote.
João estava dizendo para aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos: você não é um covarde, você não é um medroso, você não está sozinho, você é rei e você é sacerdote. Você reina com o Senhor e você está nas mãos dele. Constituístes reino e sacerdote para Deus, e eles reinarão sobre a terra. Você sabia que um dia você vai reinar com o Senhor? Pastor, mas quem é o dono do mundo? Jesus é o dono do mundo. O título de propriedade está em suas mãos. Ele tomou, ele resgatou. A palavra de Deus diz que ele trouxe de volta o que havia sido perdido. Ele conquistou na cruz do Calvário o direito de dar a última palavra em nossas vidas. Só ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. João queria que nós entendêssemos, antes de ser aberto tudo que estava aqui dentro, João queria que nós soubéssemos quem está nas mãos, quem tem nas mãos este livro e o que está para ser aberto, é aquele que está entre os céus e a terra, é aquele que tem todo o poder, é o leão da tribo de Judá, mas é o Cordeiro de Deus. Igreja, saiba de uma coisa, nós vamos ouvir falar de coisas tremendas, porque o documento chamou a atenção de João. Ele era escrito dos dois lados, eles tinham várias coisas nele. João teve medo, João teve temor, mas ele fala: sabe de uma coisa? Eu estou tranquilo, porque quem está segurando esse livro é aquele que nos conhece, é aquele que sabe a nossa dor, é aquele que intercede por nós. João estava trazendo uma palavra de esperança. Não há dúvidas que um julgamento está vindo. Não há dúvida, eu quero concluir com isso. Talvez esse julgamento até já começou. É bem possível que ele já tenha começado. Eu não sei. Eu não quero forçar nenhum acontecimento natural como um sinal dos selos sendo abertos. Mas é bem possível que ele já começou. Então, diante disso, nós temos que nos lembrar das seguintes coisas: Deus está no trono. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém? João viu, e a igreja recebeu essa mensagem, nós recebemos essa mensagem: Deus está no controle, nada foge do seu controle. Segunda coisa, no meio do julgamento existe a misericórdia de Deus. Abacuque diz o seguinte: Senhor, no meio da tua ira, lembra-te da tua misericórdia. João deixa claro que ele viu que no trono há um arco-íris. Ele viu que a misericórdia de Deus estará lá. Todo o tempo, Deus vai se lembrar da sua misericórdia. O que nós vamos ouvir na semana que vem, o que está para vir, nos desatar dos selos, não é nada para nos trazer medo, porque nós estamos recebendo essa mensagem: Ele tem misericórdia. Todos que se lançam com o rosto em pó, Deus não nos lança fora. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, com toda a vossa alma. Deus está batendo a porta e querendo que nós abrimos o nosso coração. Deus quer que nós abramos o nosso coração, que nós venhamos a dar a oportunidade dele entrar e transformar a nossa vida. Sabe, com muito respeito eu quero falar, porque eu pensava nessas coisas que estão acontecendo. Eu não conheço esse atleta e nem posso falar dele, mas eu quero usar a figura que ele representava no mundo. Eu pensava nesse atleta que está sendo acusado de ter matado a sua noiva na África do Sul. Um homem com limitações físicas claras, mas que foram superadas. Um homem com deficiências físicas, que foram empenho, treino, superadas. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Há uma deficiência no ser humano que nunca nós poderemos superar. Homem nenhum consegue, por méritos próprios. Nós dependemos da misericórdia de Deus. Nós dependemos da graça de Deus. Ninguém vai chegar ao céu
por méritos próprios. Por mais bom que você seja, por ter superado todas as dificuldades que você tem no seu interior. Há pessoas que dizem: eu não mato, eu não fumo, eu não roubo, eu não faço isso. Por que eu preciso de Deus? Porque nós temos uma deficiência no nosso ser. E que só Ele pode nos resgatar. Nós dependemos da misericórdia de Deus. E por último, só Jesus é digno. Nos céus e na terra, debaixo da terra, não existe ninguém que deve ser honrado. Como é que a gente vai terminar essa mensagem? Eu queria convidar o grupo de louvor para subir. Eu quero convidar a igreja a terminar essa mensagem como diz a passagem de Apocalipse. Do capítulo 5, verso 11, ele diz que uma grande multidão de anjos, milhares e milhares, milhões de milhões, estavam rodeando o trono. Ou seja, todos os seres celestiais. E aí ele fala, mas também os seres viventes, a palavra de Deus, os anciãos, representando o povo de Deus, começaram a cantar em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, poder para fazer o que Ele quiser, riqueza, sabedoria, força para curar, para libertar, glória, honra e louvor. Digno é o Senhor. Eu quero te convidar a se colocar de pé neste momento e se juntar com os seres celestiais, se juntar com o povo de Deus, se juntar com todos os povos, tribos e nações, e exaltar aquele que é digno. A palavra de Deus diz que um dia todos terão que se dobrar diante dele, todos terão que se curvar diante do Cordeiro, porque só Ele é digno de receber, só Ele pagou o preço. E nós queremos neste momento cantar a Ele. Feche os seus olhos, levanta a sua mão. Oh Jesus,